Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. E aí eu nunca pedi, apesar dos meus estudos e tudo da espiritualidade, eu nunca pedi para ver ele, né? Nunca pedi para encontrar com ele, Hum, nunca pedi para ver ele em sonho nem nada. Anos hum. depois, acho que uns 5 anos depois, Paulo. O meu pai era jardineiro, como eu disse. Uns 5 anos depois eu estava deitado em casa, dormindo, e eu senti uma energia me Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. me puxando. E eu levantei do meu corpo. Mas não era o corpo que levantou. Era um Jô, aquele Jô daquela história que eu Sim. contei lá no começo. Eu levantei do meu corpo e fui levado por aquela energia. Paulo, você sabe aquelas historiezinhas de desenho animado que o personagem sente o cheirinho da comida e é Hum. levado pela fumacinha? Sai voando assim, acompanhando a Isso. fumaça. Pois eu estava acompanhando aquela energia. Ela atravessou a parede, eu atravessei. Eu me lembro que eu atravessei uma parede bem grossa, bem. Era uma coisa assim, bem extensa. Quando eu atravessei, eu cheguei num campo, como se fosse um campo de golfe, um lugar muito lindo. A grama era muito verde, tudo era muito bonito. Eu não me lembro de ter visto pessoas lá, mas a energia ia me levando. Hum. E ela foi me levando, sabe para onde? Para o meu pai, sentadinho na grama, como ele ficava meio acocorado, com É. uma ferramenta cavando, que eu via muito ele fazendo isso, cavando o chão, Hum. e, e sei lá, ajeitando a grama. E aí eu olhei para ele e disse assim, ele olhou para mim com aquele olhar de que eu vi ele na morte, no hospital, né? Aquele olhar tranquilo. Aí eu disse, pai, o senhor aqui? E ele deu um sorriso bem discreto, bem singelo, que ele era muito, muito discreto. E É. aí eu disse, quanta planta linda, porque lá em casa todo mundo gosta de planta, né? Hum. Talvez tenha um ou outro, uma irmã minha que talvez não goste muito, mas o restante, todo mundo gosta de cultivar planta. E aí eu olhei para aquele, para ele, disse isso, aí ele falou assim, desse jeito, é porque você não viu aquelas. Quando ele apontava, Paulo, assim, um monte de plantas subia do chão, Hum. um monte de plantas com folhagem, não com flores. Eu Sei. não vi flores nessa planta. Eu posso até te dizer que planta é. O nome dessa planta é crote. A gente conhece aqui em Fortaleza como crote, né? Que é uma Hum. espécie de planta que as folhagens são coloridas, amarelada, arroxeada, esverdeada, sabe? Hum. E às vezes ela bota um pêndulozinho assim bem discreto com umas florzinhas minúsculas, mas o encanto dessa planta é a folhagem. Hum. E aí essas plantas subiam como arbustos, lindo, e eu fiquei encantado com aquilo. E aí eu olhei para ele com aquele sorriso discreto, e quem estava indo embora agora era eu, sendo puxado pela energia, vendo ele lá. É, Mas eu sei. voltava numa tranquilidade, Paulo, incrível. Eu voltava super tranquilo, entendeu? Hum. Eu não voltava com um sentimento ruim, de tristeza, de lamentação. Aí, quando eu voltava do mesmo jeitinho, só que eu voltava assim de costa. Não estava Sei. mais voltando de frente, não. Eu voltava de costa e voltava para o meu corpo. Quando eu deitei no meu corpo, eu acordei. Quando eu acordei, Paulo, eu estava assim, ó, sorrindo. Uhum. Loucura isso, né? Não dá para você explicar. Não dá para me sair contando essa história para as pessoas, porque as pessoas vão dizer assim, ó, o bichinho doidou. Pronto, vamos internar esse rapaz. E, e aí, e aí nunca mais eu senti. Agora tem uma coisa boa para me lembrar, que é nos dias que se seguiram
a morte do meu pai, eu ficava tentando pensar nele para mim poder ter um sentimento de choro, ou de pena, ou de dó, tá entendendo? Sim. Mas eu sentia, Paulo, uma mão, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu senti uma mão desse jeito, meio côncava, côncava assim, Sim. em cima do meu peito, massageando meu coração, assim, ó, Uhum. entendeu? Eu não conseguia sentir nada ruim, isso era bom. Sim. Senti por muito tempo isso. Quando eu pensava no meu pai, eu sentia essa mão. Não sei se era dele, não sei se era de alguém que dizia: eu não quero que você fique triste com isso. Não sei. Uhum. E aí eu comecei a ver coisas, mais pessoas assim. Tanto eu tinha esses sonhos com pessoas, como eu via algumas pessoas na rua, numa loja. Uma vez eu estava num local, um local tranquilo, assim, não era nada de. Não era nada, nenhum local especial, não. Aí sentou-se uma mulher num banco perto do meu. Só que, Paulo, só eu conseguia ver que essa mulher brilhava, Uhum. entendeu? Ela brilhava, a pele dela brilhava. E aquele brilho era como se fosse um reflexo de espelho, Uhum. mas não era um espelho que batia nela, ela era como se fosse espelhando, entendeu? Sei. Ela emanava uma luz, né? Era. Isso aí eu realmente nunca entendi, nunca consegui ver em nenhuma história assim, um livro, para mim poder entender. Aí, quando foi a missa de sétimo dia do meu pai, eu estava com uma sobrinha no braço, né? Eu não fui trabalhar no dia seguinte e eu sentei para. Eu digo, eu vou escrever alguma coisa para a missa. Paulo, em 5 minutos, eu fiz um poema lindo falando dele, entendeu? Uhum. E mandei imprimir isso e dei para as pessoas, para a família. Tem irmão meu que ainda tem quadro, isso, mandou moldurar, colocou no quadro, porque é a história do meu pai na minha família, entendeu? Sei. Mas veio assim em download, né? Veio pronto para você. Foi rapidinho. Não, muitas poesias que eu faço vêm assim, download. Que tem uma coisa muito interessante agora que você falou, que eu estou me lembrando. É, eu muita coisa vem em download para mim também, entendeu? Como teve uma época que eu ia dormir e eu acordava e dava a impressão que caía livros na minha cabeça, entendeu? Uhum. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de ouvir música, de conversar com as pessoas sobre assuntos diversos, mas eu não entendia como é que eu dormia, acordava e sabia muito de um assunto. Uhum. Tipo, eu, eu namorei uma época com uma moça que fazia agronomia e eu entendia muito de planta. Eu não sabia a família científica da planta, mas eu conhecia muita planta, entendeu? E eu Sei. conversava muito com ela sobre isso. E, E você não ou- sabe de e onde vem o conhecimento. não, não sei, não sei. E aí passou-se um tempo que eu não conseguia entender isso, tipo, era sobre cristais. Hum. Eu lia sobre cristais, mas eu sabia muito mais coisas sobre cristais que eu não tinha lido, entendeu? Sei. Sobre cores, combinação de cores, sobre plantas, sobre a geografia mesmo do planeta, assim, Hum. cidades, locais, assim, países. Eu sabia muito. Quando eu era adolescente, eu era fascinado pela história dos reis da Inglaterra, entendeu? Hum. Meus amigos tudo gostando de banda disso, banda daquilo, admirando fulano, cicrano, e eu gostava da princesa Diane, entendeu? Sei. Já tinha ciúme do príncipe Charlie. Era uma coisa assim Uhum. meio doida, assim, eu não conseguia explicar. E muita coisa era fácil de eu entender. Às vezes nem caía como conhecimento, mas caía como aquela situação fosse fácil
de eu compreender. Hum. E eu não entendia por quê. Aí, Paulo, acontecia muito isso, desses conhecimentos, e eu não entendia por quê. Para você ter uma ideia, eu bati o olho nessas cartas que eu estudava, e era muito comum para mim. É como se eu já estudasse isso há muito tempo, entendeu? Sim, sim. E eu não quero muito falar dessas coisas para não dar a impressão que eu estou querendo falar desse assunto. O assunto aqui são as experiências luminosas, né? Então, esses assuntos mais místicos, mais holísticos, eles vão servir só para figurar na história como um todo, mas não vai ser o assunto principal, né? O assunto principal são essas questões que são mais, que eu acho que estão mais fora da questão material, estão mais nesse plano imaterial, né? E foi se passando o tempo, e eu fui percebendo que, eu não sei como eu percebi isso, mas que existe uma força maior, uma ordem maior que coordena tudo, que a gente quer colocar um nome, quer colocar uma roupa, uma religião, quer configurar de alguma forma, mas o que eu percebo é que está além disso, tá entendendo? Está além dos nossos conhecimentos, porque eu não ia conseguir explicar, não vou conseguir explicar como uma vez eu fui na casa de um senhor, de uma outra pessoa que era um sensitivo, uma pessoa conhecida e tudo. Aí assim que eu entrei com um amigo que fazia parte lá dos trabalhos, o senhor olhou para mim e disse: nossa, você trouxe seus amigos e eu nunca vi gente dessa forma. Eu nunca vi essa manifestação. E eu falei, aí eu disse assim na época, eu ando muito bem acompanhado. Eu disse brincando, mas porque eu não sabia, na verdade, quem era. Aí ele descreveu que eram pessoas que pareciam, a cabeça parecia translúcida, as mãos translúcidas, mas eles estavam tipo de paletó, entendeu? E depois de muito tempo eu consegui ver uma figura na internet que parecia com isso, parecia com essa descrição. Mas eu não sei, Paulo, te dizer o que é, quem são, eu não sei se eu falei com eles um dia, se eles falaram comigo, entendeu? Cada pessoa que eu vejo no dia a dia, eu tento ver as pessoas que me cercam, os meus alunos, as pessoas ao meu redor, como um milagre de Deus, entendeu? Como uma manifestação divina. Tem pessoas que a gente se dá bem, tem pessoas que a gente não se dá, tem pessoas que fazem por onde não se dá bem com a gente, outras que a gente não tem interesse em se dar bem com elas. Se dar bem, que eu digo no sentido de estar em harmonia com elas, né? Se aproximar. Mas eu acredito que toda pessoa é uma extensão dessa força maior, sabe? Sim. Tá entendendo? Mas algumas vezes eu me incomodava com as pessoas que não entendiam determinados assuntos, ou levavam uma história ou outra na brincadeira. Hoje eu entendo que cada pessoa tem seu tempo. Então, quando alguém vem me falar, essa pessoa sofre muito porque gosta muito de fulano, e fulano maltrata muito ela, e ela continua com ele, eu digo, olha, a pessoa está onde quer estar. Por mais difícil que seja, se ela determinar que não quer aquilo para a vida dela, ela, na mesma hora, de alguma forma, ela vai ser ajudada por essa força maior, entendeu? Sim, sim. E aconteceu uma coisa muito interessante, Paulo, que foi um pouco chato na época, porque me deixou um pouco mal. Mas o que aconteceu logo em seguida trouxe muita tranquilidade para mim, que foi o seguinte: isso já foi algum tempo atrás aqui, eu acho que eu estou falando coisa de 3 anos ou 4, 3 anos. Eu estava na minha cama, olhando meu celular assim, e de repente começou a abrir várias janelas no meu celular, como se eu estivesse batendo papo com alguém, né? Sim.
E aí era como se fosse uma pessoa controlando meu celular. E foi justamente isso. Alguém, de alguma forma, estava controlando o meu celular, começou a bater um papo comigo. Era até um tipo de letra e formato de que não é que usualmente eu não vejo na internet. Aí a pessoa começou a falar comigo e disse: Olha, eu tenho uns vídeos para lhe mostrar. E eu disse: Como é que você está falando comigo? Aí a pessoa disse assim: Não te interessa. Hum. Paulo, essa pessoa me mandou, ela me enviou alguns vídeos, acho que 8 ou 9 vídeos, de poucos segundos, mas com cenas horríveis, com criança sendo maltratada, Sei. cenas feias que tem na Deep Web, né? Sei. Coisas que me deixaram, para você ter ideia, eu acho que minha pressão caiu, meus pés ficaram gelados, é como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Aquilo me deixou tão assustado. Eu vi aquelas cenas de criança sendo maltratada, judiada, violentada, e eu fiquei assustadíssimo. Aí a pessoa disse assim: Olha, eu tenho muito mais vídeos desses. Se você quiser depositar tanto na conta tal, é só você dizer. Eu brinquei e disse assim: Olha, na hora veio a minha cabeça, eu disse: Olha, a minha mãe é delegada. Eu disse assim, brincando, né? Eu disse brincando, não, eu queria assustar a pessoa. Paulo, em fração de segundo a pessoa fechou tudo, não ficou rastro de nada. Foi mesmo. Foi. Aí depois uma amiga minha que é delegada me falou que isso é muito, muito fácil de acontecer, porque Uma existem invasão, pessoas, né? Invasão de existem um pessoas hacker. que estão, existem pessoas que vivem nesse submundo, né? E aí o que aconteceu, Paulo? Isso me causou um mal-estar danado. Eu me senti tão mal, eu me senti culpado de ver aquilo, de não poder fazer nada, de não ter como ajudar, de não ter como denunciar. Eu fiquei doido, eu fiquei louco. Aí o que aconteceu? Eu não dormi, fui trabalhar bem cedo, mal, as pessoas notavam que eu não estava bem, eu não conseguia dizer nada para as pessoas. Eu voltei para casa, porque eu tinha um trabalho depois só à tarde. Aí me deu uma vontade enorme, porque meio-dia, nesse apartamento que eu moro, o sol entra no meu quarto, né? Sim. Entra um sol bem forte pela minha janela. Aí foi muito intuitivo. Eu me ajoelhei e falei assim: Meu Deus, eu não posso fazer nada por essa situação e isso está me fazendo muito mal. Tira isso do meu coração e manda e queima isso no sol ou leva para o fundo do mar. Talvez eu já ouvi alguém falando sobre isso, que a gente deve jogar as coisas no fundo do mar ou mandar para o sol. Não sei por que é que eu falei isso. Eu falei isso, pois na mesma hora, Paulo, na mesma hora que eu falei, eu fiquei esse tempo todo que eu lhe disse numa situação ruim. Mas na mesma hora que eu falei, uma sombra enegrecida saiu pela janela. Foi nítido para mim, como se ela estivesse sendo puxada. Uma energia ruim, né? Uma energia ruim. E eu não consegui, depois, me sentir mal. Eu tentava lembrar, não conseguia lembrar as cenas. Hoje eu estou falando, mas eu me lembro que eu passei quase a noite e a manhã chorando, angustiado. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, será que eu já maltratei alguém assim? Será que eu já fui assim? Por que é que isso me fez tanto mal? E fiquei pensando. Mas depois disso, ficou tranquilo. Na minha cabeça ficou tranquilo. Eu não consegui mais pensar nisso e superei, entendeu? E aí agora, quando uma coisa me incomoda muito, já sei para onde mandar. Os sentimentos, né, são energias, né? Tá ligado às energias. E aí, quando o sentimento é ruim, quer dizer que uma energia ruim está pairando aí. Se você ordenar que ela saia ou pedir que ela seja retirada, né, e sai aquele sentimento também junto com a energia. Pois é, eu sei que aconteceu isso e aconteciam várias coisas que eu não conseguia nem mais catalogar. Tipo, eu mudei para um apartamento que ninguém conseguia morar nesse apartamento e as duas últimas pessoas que moraram tiveram depressão
e as pessoas me contavam essas histórias, diz que até os gatos da mulher adoeciam, e depois eu escutei, num sonho, eu escutei uma voz dizendo que eu fizesse orações, né? Sim. Eu limpasse minha casa, deixasse ela bem cheirosa, colocasse flores, fizesse uma oração para tirar essa... Eu estou resumindo aqui, mas no sonho eu não ouvia essas frases todas, não. Eu ouvia coisas assim, tipo, limpe sua casa, coloque flores, faça uma oração na escada, faça isso. Aí eu peguei e fiz. Um dia eu peguei e limpei tudo, coloquei umas flores que eu colhi mesmo na vizinhança aqui, dentro de uns jarros, dentro de uns vidros transparentes, e fiz oração, e simplesmente eu sou super feliz. Eu sou super feliz nesse apartamento. E depois eu conversando com a dona da casa, do apartamento, ela me disse que um senhor que morou aqui morreu caindo da escada. Entendeu? E eu não sei se ele ainda estava morando por aqui, né? Não sei. Eu sei que eu nunca mais tive problema com isso, com essa energia que as pessoas falavam, né? E a casa é super tranquila, o apartamento é super tranquilo, a rua é tranquila, é um lugar bom, que eu gosto de estar, entendeu? E no outro que eu morei antes desse, um belo dia, um dia normal assim, eu fui sair, e quando eu estava assim me ajeitando para sair, olhando no espelho, eu levantei meu pé para um cachorro passar. Um poodle passar. Eu peguei, foi tão automático, eu levantei o pé para ele passar. E aí eu fiquei pensando, mas aqui não tem cachorro. Fiquei pensando, né? Depois uma pessoa me disse que nesse apartamento morava uma senhora com uma neta dela, 2 cachorros e a filha. Não sei, não entendi. Não sei se eles têm essa força de estar naquele local. Eu não sei se a gente entra em outro plano, sabe? Eu não sei. Nesse mesmo apartamento do cachorro, uma vez, eu estava no computador e por cima do meu ombro eu vi um rapaz com a mão na cabeça assim e com o cotovelo encostado na parede e olhando para o que eu estava vendo na internet, no computador, entendeu? Só que ele também não me passava uma energia ruim. Aí eu olhei, quando eu virei, eu só deu tempo de eu ver ele sorrindo, entendeu? E eu achei muito parecido com o sorriso daquele rapaz, daquela história do salão. Sim. Mas eu só achei parecido, eu não sei se é coisa da minha cabeça. E isso aí acontecia assim, normal. Não me assustava, não me dava medo. Não, eu chegava na casa de alguém, eu sentia a energia do local. Eu sinto a energia do local. Eu sinto a energia das pessoas, entendeu? É difícil uma pessoa me mostrar que tem uma energia e eu sentir outra, entendeu? Quando eu sinto a outra, eu sei que a pessoa tem a outra energia, né? E aí, uma amiga minha me ajudou muito. Essa moça, ela mora em... Não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou. Mas essa moça, ela morava em outro país, é brasileira, morava em outro país e agora voltou aqui no Brasil. E ela é muito sensitiva. E ela me contou muitas histórias dela, muitas. Ela tem muitas histórias interessantes, muitas. Se eu te contei 10, ela iria te contar 100, entendeu? Só que eu acho que ela não quer contar, né? E essa moça me ajudou muito a entender muita coisa. Ela conseguia ver em mim coisas que eu não conseguia ver. Ela dizia da força que eu tinha, ela dizia da capacidade que eu tinha de desejar uma coisa e acontecer. E até eu questionava, mas isso não é todo mundo? Ela disse, as pessoas quando têm consciência, mas elas não têm consciência que tem, porque o mundo sufoca, né? Você tem consciência. Então, às vezes eu estou aqui, onde eu estou conversando com você, eu estou lendo ou vendo alguma coisa, se aproxima alguém de mim, eu faço na mesma hora uma oração para a pessoa, entendeu? Eu não me assusto, eu não me incomodo,
às vezes, quando eu estou num local que eu sinto uma energia que me incomoda, geralmente eu saio do local. Eu tenho alguns amigos que já sabem disso, então eles não me chamam para festas que virem à noite, eles não me Sim. chamam muito para os passeios que eles vão, porque eles sabem, porque eu digo, gente, não dá para mim, porque é como se eu sentisse a vibração daquele local. Eu não vou falar que eu sinto espíritos daquele local, eu sinto a vibração. Porque Uhum. falar espíritos vai me colocar numa situação muito limitada. E não é Sim. espíritos, são energias, São entendeu? energias, né? É. Aí, Paulo, eu passei um tempo da pandemia dentro de um projeto no IF, no Instituto Federal de Fortaleza. Um amigo meu me convidou para fazer um trabalho como terapeuta, junto com outros terapeutas de áreas diferentes. Então, lá você tinha professora de yoga, tinha professora de biodança, tinha reikiano, tinha é, terapeutas holísticos, e aí me chamaram para aplicar reiki à distância, né? Que o reiki você pode trabalhar com ele à distância, para Sim. quem tem esse nível de. Porque o reiki se divide em três níveis, né? O terceiro, você pode fazer isso, trabalhar. A partir do segundo, você já pode trabalhar com energia à distância. E aí eu trabalhei e eu tive experiências excelentes, entendeu? Porque esse rapaz, muito inteligente, ele disse assim: olha, está tendo um número muito grande de pessoas com ansiedade, depressão, muitos jovens, e isso está me preocupando. Então, eu acho que esse trabalho seria legal. E a gente tem uma verba aqui que a gente pode trabalhar nessa situação, e a gente começou a trabalhar pessoalmente, atendendo as pessoas. E aí entrou a pandemia e a gente atendeu ainda, acho que por um ano e meio, online. Aí, Sim. quando eu comecei a trabalhar online, eu não sei se isso apurou alguma coisa de energia. Eu sei que eu fazia meditações guiadas. Eu levava as pessoas a relaxar, né? E Sim. aí eu sempre contava uma história que fizesse a pessoa se sentir bem num local que ela gostasse de estar, com pessoas ou a natureza. E a natureza é um canto que eu gosto muito de estar. Quando eu vou à praia aqui em Fortaleza, eu tenho muito respeito pelo mar, eu tenho muita gratidão por estar ali, né? Porque Fortaleza é uma cidade totalmente litorânea, né? É. E praias muito bonitas. E quando eu tenho a oportunidade de ir, a gente. Porque muita gente pensa que você mora em Fortaleza, você está todo dia na praia. Não, porque a gente tem os afazeres, né? Uhum. E quando eu tenho a oportunidade de ir para a praia, para um parque, que tem muitos parques bons também, eu sinto uma harmonia muito grande, né? E eu fazia isso com as pessoas, levava elas a imaginar que estavam nesses locais, ou numa praia, e eu tentava descrever, como um bom admirador de arte, que presta atenção em muitos detalhes, eu tentava descrever o maior número de detalhes possíveis da natureza, do mar, das pedras, da água, da Uhum. areia, da folhagem, do vento, do céu, e depois as pessoas me davam feedback. Uhum. E eu via histórias incríveis, sabe? Das pessoas que, eu estava nesse local e eu senti isso, eu estava com uma dor e senti que melhorei, porque é como se não fui eu que curei elas, Sim. foi elas que se permitiram sair da energia da dor, da energia da reclamação e Uhum. entrar na energia da gratidão, né? Sim, sim. Na energia da contemplação do que é belo, porque Deus está Uhum. presente em tudo, né? Então, se ele está presente num jardim florido, numa praia maravilhosa, no sorriso de uma criança, no brilho dos olhos de um ancião, se ele está presente, eu consigo captar essa energia, naquele instante eu mudo a minha vibração. Eu acredito nisso. Sim, sim. Com Então, eu certeza. posso estar num lugar até que seja movimentado como um shopping. Teve uma época que eu entrava no shopping. Até hoje eu não gosto muito de shopping, não. Quando eu vou em shopping, eu vou, resolvo as coisas e volto rápido. Eu não gosto muito de ficar rodando, 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 não. Porque rapidinho eu fico tonto, no sentido de não dá, para mim não dá. E uma vez Uhum. eu fui muito marcante, porque eu não entendia muito, fui para o shopping com um casal de amigas e a menina me convidou e eu fui mais para conhecer o hoje esposo dela, na época namorado.
E quando eu cheguei no shopping, antes deles chegarem, eu ia encontrar com eles, eu me senti tão mal, mas tão mal, foi me dando uma... Eu fui ficando tonto, eu fui ficando angustiado, e aí eu peguei, encontrei com eles, e eu suava, e eu fiquei tentando pensar se eu comia alguma coisa, se eu tive medo de alguma coisa, e nada. E aí eu comentei com ela, olha, eu vou ficar pouco tempo, que eu tenho que ir, não sei o quê. E quando eu fui em casa, o meu intuito era tomar banho. Quando eu tomei banho, passou. Sim. Então, às vezes eu estou em locais que é agitado e que me deixa assim, mas hoje eu consigo ficar mais tranquilo. É como se eu tivesse mais seletivo, entendeu? Uhum. Não me pergunte como é que eu aprendi isso. Eu fui vivendo. Sim. Fui vivendo. De Fui não intuição. absorver a energia facilmente, né? Não absorvo. Não Uhum. absorvo, não me deixo. Quando eu noto que eu estou entrando num turbilhão de sentimentos que me atrasam ou me atrapalham, Sim. opa, saída pela direita. E saio, Você aprende a se volto. defender, né, das energias. Pois é. E aí, essa coisa dos cristais, de saber que os elementos da natureza, que as plantas, elas têm realmente um poder, viu, Paulo? As Uhum. plantas, elas têm um poder químico que vai mexer com o teu organismo, mas elas têm um poder energético, entendeu? Então as pessoas podem até falar que, eu não acredito que um banho de arruda, que uma benzedeira, porque fica com aquele ramo de pião roxo, mas as plantas, elas também têm o poder delas, entendeu? Sim, com A certeza. irradiação da energia delas, Uhum. tá entendendo? Eu Às brinco vezes muito com a... estar embaixo de uma árvore, né? Você sente um Não, prazer muito grande, né? uma amiga minha disse assim uma vez comigo, eu estava muito chateado com a história, e ela disse assim, Jô, quando tu estiver assim, ela disse porque aprendeu no interior isso. Ela disse, tu vai para debaixo de uma árvore, tu conta tudo para a árvore, que tu melhora. E eu Uhum. comprovei que é verdade, viu? É, Quando você está assim, você pode muito bem ir para debaixo de uma árvore, chorar, desabafar, que parece que, de alguma forma, sim. os elementos que estão ali presentes te ajudam, sabe, te estendem a mão. É. Eu brinco com uns amigos meus terapeutas que tem uma mangueira muito frondosa no local lá que eu vou, e eu disse, ó, as cadeiras debaixo da mangueira são minhas, viu? Uhum. Não deixo ninguém pegar. Corro, aí o pessoal diz assim, Jô, a gente olhou para ali, não te viu, cadê o Jô? Ah, não, hoje ele não veio, Uhum. não. Porque eu, eu tiro, eu tiro foto Uhum. debaixo da mangueira, eu sinto uma energia maravilhosa ali. Acho que aquela mangueira, de alguma forma, traz uma energia boa para mim. É. E aí foram acontecendo muitas coisas assim. Eu talvez agora eu não esteja lembrando, Paulo, porque tem muita coisa que eu vivi com outras pessoas, coisas que eu escutava dentro da minha cabeça, tipo assim, ó, eu conheci uma pessoa e na minha cabeça dizia assim, dentro da minha cabeça eu ouvi uma voz que dizia assim, não vai dar certo. Ou então, se afaste. Ou então uma voz que dizia assim, não é uma voz falada, é uma voz dentro da mente. Ela Uhum. dizia assim, como se fosse uma telepatia, não vá por essa rua, entendeu? Então, eu acho que eu já escapei de muita coisa porque eu mudei a rua, Uhum. porque eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi Sim. alguma coisa que dizia, vá por ali, pare aqui. Até mesmo o galho de uma árvore que uma vez eu diminuí o ritmo numa avenida, e aí, assim que eu diminui o ritmo, o galho da árvore caiu a metros à minha frente. Se eu É. tivesse no ritmo que eu vinha, é bem em cima do meu carro, Uhum. entendeu? Sim, sim. Então tem muitas histórias. Eu tive uma amiga que faleceu muito jovem, faleceu com 53 anos, que era uma sensitiva de mão cheia. Ela nasceu com a sensibilidade à flor da pele. Então ela Uhum. via coisas. E aí eu fui morar num prédio que ela foi morar logo depois de mim. E um dia ela foi na minha casa me pedir um favor lá para me ajudar ela numa coisa, na mudança de um móvel lá.
quando ela chegou, eu senti duas pessoas chegando junto com ela, entendeu? Duas forças muito boas, duas energias muito agradáveis, entendeu? E a gente teve uma amizade muito boa, muito saudável, de muito assim companheirismo. Ela faleceu muito jovem com um tipo de câncer, me deixou muito entristecido, isso pelo fato dela falecer muito jovem, e ela foi uma pessoa que ajudou muita gente, então eu acho que ela poderia ter ajudado muito mais se ela ainda estivesse aqui, né? Mas quem sou eu para dizer qual é o tempo que a pessoa vai estar aqui, né? Mas a gente trocava muitas ideias e a gente trocava muitas informações e ela percebia muita coisa em mim, ela dizia coisas que ela via ao meu redor. Quando a primeira vez que a gente se viu, eu estava passeando com um cachorro que eu tinha e ela disse assim: oi, tudo bem? Eu estou morando aqui. Tu é amigo de fulano? E citou o nome de uma pessoa. Eu disse, não. Ela disse, não, é porque eu estou vendo ele perto de ti. E aí eu peguei e disse, ai, não, mas eu acredito. Eu falei, não, eu acredito. Aí ela disse, eu sei que você acredita. É como se ela conseguisse ver coisas, entendeu? Sei. Ela era muito sensível e a gente ajudava muitas pessoas. Quando tinha alguém muito triste, eu levava para lá, ela fazia uma oração e ela estava sempre disposta a ajudar. Então eu sinto falta dela nesse sentido da bondade. Era uma pessoa muito boa que habitava aqui o meu meio, mas eu não lamento assim no sentido de que peninha, não. Ela cumpriu a missão dela, né? Eu acredito numa força suprema. Como é que eu posso acreditar que essa força suprema só funciona quando eu quero? Não, ela funciona independente de eu querer ou não. O nome já diz, a força é suprema. E aí foram acontecendo várias coisas e eu brinco com uma amiga minha que ela diz assim: o que é que tu bota nessas tuas plantas, hein? Eu digo, eu boto água e falo com elas. Aí ela uma vez, porque ela disse que minhas plantas são muito vivas, muito bonitas, aí onde eu moro eu digo, eu não vou ter planta, eu não vou levar planta para lá, eu não vou levar. Aí eu moro num canto, levo, morei 10 anos no apartamento, agora mudei para outro, estou há 3 anos, 4, lá e vem eu enchendo o apartamento de planta, a varanda de planta. Aí tem essa minha colega que me deu uma orquídea, que quando caiu as flores, ela disse, eu não quero mais não, essa orquídea não bota mais flor, sai, me dá e deixa aqui no meio das minhas plantas. A orquídea bota flor 2, 3 vezes por ano. Acabou de colocar, você vai ver que eu sou adicionado no seu Instagram, e você vai ver que o meu jardim, eu postei um monte de fotos de flores das orquídeas essa semana. Ela bota um ramo cheio de flores. Mas por quê? Porque eu tenho a impressão que aquela orquídea é uma extensão dessa energia, entendeu? Então eu cumprimento, eu agoo com carinho, tá entendendo? Sim. Eu agradeço, às vezes eu vou ali meditar e boto ali uma almofadazinha e fico sentado no meio das plantas, ou eu deito num dia que o céu está muito claro para agradecer pelo dia, fico deitado olhando para o céu perto das plantas. Eu acho que tudo é uma extensão dessa energia. Então, se eu tiver uma energia ruim, desequilibrada, até comigo ninguém pode morrer, né? No meu poder. Então, eu faço o contrário, eu faço elas terem mais força, mais beleza. Mas é basicamente isso, sabe, Paulo? Eu já te contei muitas histórias, tem coisas que eu sei que depois eu vou dizer assim, poxa, por que eu não contei? Mas é isso mesmo. Agora, para fechar a nossa conversa, uma coisa legal que aconteceu, como tudo é gradativo, e as coisas foram gradativas na minha vida, não veio nada também de forma assim, absurdamente pesada. O que aconteceu foi que todas essas experiências foram me abrindo a mente para outras coisas. Depois eu comecei a estudar ufologia, as estrelas, entendeu? Sim. E sei que o universo é muito grande para a gente estar sozinho nele. E
às vezes eu sinto uma força muito grande que, quando eu fiz o curso de Reiki, você tem uma iniciação no Reiki, né? E quando eu fiz o curso inicial, assim que eu terminei de ler a apostila, que eu fui fazer alguns exercícios, eu senti como um tubo de luz, Paulo, se acoplasse aqui na minha mente, entendeu? Aqui na minha cabeça. Só que era agradável. E aí eu fui sentindo isso em outros momentos. Quando eu aplicava Reiki em alguém, eu sentia que uma coisa estava na minha cabeça, aqui aquele tubo de luz, e eu balançava assim para cair, não caía. Mas o que é? É uma extensão dessa energia Reiki. Imagina aí um monte de reikiano no planeta, vibrando no amor, na bondade. Quer dizer, essas energias se juntam. Independente de eu estar aqui, a pessoa está no Canadá. Entendeu? Sem dúvida. Se eu aplicar Reiki aqui na minha casa em você, você vai dizer assim amanhã, poxa, Jô, aconteceu alguma coisa aqui. E aí as pessoas me dão muito feedback do Reiki, da energia que sentiram, do sentimento, e às vezes eu consigo ver pessoas que vêm para me ajudar a aplicar Reiki, que se eu fecho o olho elas aparecem, se eu abro o olho elas somem, entendeu? Tem muitas histórias assim, e tem coisas que eu sei que eu vou lembrar depois e vou dizer, poxa, eu não contei isso para o Paulo, não compartilhei isso com os nossos amigos, mas todas essas coisas que eu te contei são coisas verdadeiras que aconteceram comigo, que povoam o meu coração, a minha vida. Hoje eu não faço mais questão de compartilhar com ninguém. Estou contando aqui porque estou à beira dos 50 anos, não tenho que estar preocupado com o julgamento de ninguém, e as pessoas que procuram esse canal são pessoas que estão na mesma vibração, são pessoas que são almas afins, que elas não vão perder 1 hora ou 2 horas do dia dela para assistir algo que seja desagradável para elas. Não, elas querem compartilhar conhecimentos, entender um pouco a situação delas, entendeu? E eu acho que é isso. É isso mesmo, Jô. Esse seu relato só vem reforçar a ideia, né, de que nós vivemos num mundo, num oceano de energia. Agora, isso é para todo mundo, mas nem todo mundo tem a sensibilidade que você tem, né, que algumas pessoas têm, para perceber e interagir com essa energia. Mas ficou muito claro aí com o seu relato que você é uma pessoa, desde que veio para esse mundo, já veio com a sensibilidade muito aguçada, né? Você é um artista, sabe lidar com a criatividade, né? E a criatividade, ela interage com as energias para poder fluir e criar as obras, né? As obras de arte, que são criadas a partir da arte. Eu tenho vários quadros aqui, Paulo, que são bem bonitos, não dá para mim te mostrar todos, mas eu acho que você pode ter uma base aí, né? Ó. Isso, muita energia de cores. Muita mistura de cores, né? Essas águias aí... Essas águias são só... Não, essas águias, elas são... Eu não sei pintar... eu não sei pintar figuras, né, Paulo? Eu pinto abstrato. Sei. Eu não pinto paisagem, eu não pinto figuras. Essas, na verdade, não são nem quadros, são só fotos da internet, né? Sim, imprimidas. Impressão, sim. Eu acho muito bonito essas águias. Mas eu acho, sabe, Paulo, que tem muito a ver mesmo isso, essa coisa da energia, né? Colocada na arte, colocada na musicalidade, nos sons que a gente percebe. E na poesia, porque como é que um menino como eu fazia poesias românticas sem nunca ter namorado, ou então construía versos harmônicos sem entender disso, né? Ou gostava de ler poemas ou ler textos sem ter tido a indução, porque eu, infelizmente, eu não tive a indução para essas coisas, não, porque como eu vim de uma família muito humilde, eu estudava, assim, na escola pública,
mas eu não tive aquela coisa de um familiar dizer, olha, vai ler esse livro, vai estudar isso, né? Então Estudar belas artes, né? Foi muito intuitivo isso. Então eu sempre gostei desses artistas como Picasso, Van Gogh, inclusive está tendo uma exposição. Muito natural em você. Inclusive, quando você falou daquelas visões do amarelo, né? Eu me lembrei do Van Gogh, né? Van Gogh usava muito amarelo, né? Tá tendo uma grande exposição dele aqui em Fortaleza e eu tive lá e fiquei encantado, sabe, com a exposição. Muito bonita a exposição, as cores. Eu sempre gostei de Monet, Jean-Claude Monet, que é um pintor francês, né? E ele pintava uns jardins lindos. Já na velhice, ele não conseguia mais enxergar e ele pintava uns jardins lindos que você percebia os detalhes que se afastasse da tela, não se aproximasse. Se afastar, então, você vê, né? E você vê as flores, a combinação. Então, eu sempre gostei dessas coisas. O poema que eu fiz para o meu pai, Paulo, ele, se você permitir, eu posso recitar aqui. Sim, será ótimo, fique à vontade. Eu acho que vai ficar até como uma homenagem a ele, porque esse seu programa, ou esse seu canal, ele atravessa fronteiras, né? E vai ter gente do Brasil, em todo lugar do mundo, dando uma olhada, assistindo, né? E o poema diz isso. Eu fiz esse poema bem rápido, mas ele diz isso. Meu pai partiu num momento especial, numa velocidade incalculável, deixando para trás os mortais. Rindo alegremente da sua viagem bem-vinda, ele usou como passagem a morte para chegar à verdadeira vida. Aqui ele trabalhou bastante, teve uma vida cansativa, mas agora descansa tranquilo, feliz com a nova vida. E aproveita a sua recompensa por ter ensinado aos filhos o amor, a benevolência, a união e a paz, e tudo mais que se deve ensinar e aprender. Meu pai se foi, mas nos ensinou a viver e a sermos pessoas íntegras, honestas, repletas de virtudes. Meu pai é o meu herói, o nosso herói. Viveu a sua vida em toda a sua plenitude. Ele cuidou com carinho de toda a sua família. Ele sim merece toda a alegria. Ele partiu na hora certa, na hora que Deus chamou. Ele deixou saudades e eternizou o amor. É isso, Paulo. Muito bem, João. Você, com essa poesia aí, você falou a sua ideia do que seja a morte, né? Por isso que a morte não tem o mesmo efeito sobre você que tem para a maioria das pessoas, né? Porque a morte é uma libertação, uma volta para casa, né? É uma passagem, mesmo. É uma Páscoa, né? Da morte para a vida, na verdade. É o contrário. Aqui nós estamos sepultados, né? Nos corpos, na matéria. E quando a gente sai daqui, a gente sai para a vida, né? A vida eterna. Pois é. Então, eu acredito que, de alguma forma, tudo isso se interliga, sabe? São experiências luminosas porque está tudo ligado. E quando a gente começa a olhar para a vida como a extensão divina, a gente vai ver beleza em tudo, sabe? Eu trabalhei uma época, Paulo, numa comunidade carente, pela Prefeitura de Fortaleza, como professor de atividade física. E era uma comunidade muito humilde, não tinha saneamento básico. Hoje tem. Na época não tinha, as casinhas eram muito quebradas, maltratadas, as pessoas eram muito maltratadas. E eu trabalhei 6 anos e nunca me aconteceu nenhuma violência, nada, nunca me aconteceu nada nesse local. E eu tirava muitas fotos, eu gosto muito de fotos, você vai perceber pelo meu Instagram que eu tenho milhares de fotos. E aí, uma vez uma amiga minha disse assim, Jô, eu acho incrível como tu consegue ver beleza onde eu só vejo sujeira, destruição. Eu disse, eu acho que a gente vê o que quer ver, né? É a questão do olhar, né? Então eu vi uma senhora muito enrugadinha, tomando café numa xícara, com a azeia quebrada e numa cadeira envelhecida, jogada ali no terreiro. E eu tirava uma foto daquilo ali, eu congelava aquele momento e aquela foto era linda, entendeu? Quer dizer, eu via o que era belo, né?
Verdade. E é isso. Quando você começou a falar no início, né, que você não falou logo que você trabalhava já com energias, aí eu ia dizer que no final eu iria dizer a você que você precisava colocar essa sua sensibilidade a serviço das pessoas, né? Mas eu Mas eu coloco. vi que É. você já faz isso, né? Eu faço de várias formas, sabe, Paulo? Eu faço com esses atendimentos, eu faço com a palavra, eu faço com a escuta, eu faço com a percepção do outro, porque eu estou muito atento a perceber o outro, e às vezes, até no meu ambiente de trabalho, eu estou conversando e num relance, eu percebo que a pessoa não está bem, e eu falo, e aí, como é que você está? E começo a puxar assunto, e eu disse, mas está tudo bem? Tá tudo bem. Eu digo, não, seu olhar está me dizendo que não está bem. Aí a pessoa diz, Jô, tu é bruxo, é? Eu disse, eu digo, não, é porque eu tenho essa mania de pegar essas coisas assim, de relance, assim. Você é uma luz aí que veio para ajudar muita gente e ser muito feliz. Você é uma pessoa feliz porque Eu sou. você vive essa energia boa, né? Que você representa. Se eu pudesse, ficaria conversando com você aqui mais E eu tempo também com ainda, você. Você é um ótimo ouvinte, eu também ficaria. mas eu amanhã tenho alguns compromissos importantes, Eu logo também, pela bem manhã. cedo. Então, Bem cedo eu também tenho. eu vou deixar aí sua luz brilhando para as pessoas, Pois cada uma das é, pessoas então, vão sentir sua energia, sua contribuição, e lhe agradeço muito por isso. eu que lhe agradeço, Paulo, eu que lhe agradeço. Foi muito bom conversar tudo isso com você, com as pessoas que estão no seu canal. Eu tenho certeza que, de alguma forma, alguma coisa vai chegar a alguém. Se Com chegar só certeza. a uma pessoa do canal, já valeu, Uhum. já valeu. Não, vai Então, chegar para milhares de pessoas. eu me sinto, ousadamente, já me sinto uma pessoa próxima a você, seu amigo. Quando você Claro, precisar de alguma coisa aqui em Fortaleza, conte comigo. Se a gente obrigado. puder outro dia conversar sobre outras coisas, a gente pode especificar algum assunto. Eu Beleza, quando deixo for aqui, desse lado, espero poder lhe encontrar. eu deixo aqui um abraço carinhoso a você, a todo mundo que de alguma forma vai assistir. Sim. E dizer para as pessoas, se eu for para fechar esse papo agora, eu diria assim: não se preocupe com nada, tudo vem na hora certa. Não se É, preocupe com nada. essa, 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 essa frase aí é muito importante, né, daquela senhora que lhe É, falou isso. Não se isso. preocupe com nada, tudo virá na hora certa. Quem sabe esse vai ser o título do seu vídeo. Bom, você Pode que ser, né? sabe.